Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu não sei em qual momento vocês irão ver esse vídeo. Eu quero agradecer primeiramente ao convite da Liga pela oportunidade de estar aqui com vocês e quero parabenizá-los porque mesmo nesse momento, nesse cenário de pandemia, vocês estão aí dando continuidade à Liga, ela está continuando no mesmo nível, a mesma produtividade. Parabéns a vocês. Para os que não me conhecem, eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho da agenda dessa apresentação. Meu nome é Kelly, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal, sou enfermeira formada também pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em urgência e emergência e mestranda na área de educação. E também esqueci, eu sou enfermeira assistencial no pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade. Quero também convidá-los para conhecer o meu canal. Eu sou criadora e produtora do canal NASC Treinamentos em Enfermagem, lá no YouTube. Então, aproveito para fazer o convite. Vai lá, é muito bacana, sou suspeita de falar, mas o canal está muito bacana, com vários vídeos sobre técnicas, teorias para a enfermagem. Faço o convite para vocês conhecerem o meu canal e também se inscreverem, se gostar. Então, o assunto hoje vai ser convulsões. A agenda vai ser a seguinte: eu vou falar de convulsões, vou defini-las, falar alguns tipos de convulsões, e o objetivo desse vídeo é falar do atendimento de primeiros socorros nas convulsões. O que nós precisamos saber para suporte básico para atendimento das convulsões. Então, vamos lá. As convulsões, elas são as emergências neurológicas mais comuns nos serviços de urgência e emergência. Algumas pessoas acreditam que são raras, são esporádicas, mas na verdade são muito comuns. São uma das mais comuns das emergências neurológicas. E se pensando nisso e considerando a nossa assistência como enfermeiro, como profissional da enfermagem, é imprescindível que nós saibamos alguns aspectos básicos e no atendimento das vítimas de convulsões. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até 10% da população terá pelo menos uma convulsão durante toda a sua vida. Então, eu posso ter alguma convulsão durante a minha vida, você pode, alguém da sua família pode. Então, é algo que pode acontecer para qualquer pessoa. Na verdade, algumas pessoas têm uma predisposição a ter convulsões, mas todos nós estamos suscetíveis, em algum momento da nossa vida, a termos convulsões, seja na infância, na idade adulta, quando idosos. As crianças apresentam uma vulnerabilidade maior. Por quê? Porque o cérebro delas ainda está imaturo. Então, na verdade, as crianças têm uma predisposição maior. Mas nós também não escapamos dessa possibilidade de, durante a nossa vida, termos um episódio de convulsão. Então, para falarmos de convulsão, eu preciso, a priori, falar sobre a palavra. A etimologia da palavra, o que vem a ser convulsão? A palavra convulsão, ela vem do latim, convulsion, que quer dizer rasgar, despedaçar, puxar com violência. Então, definindo convulsão, a definição do Ministério da Saúde, que convulsão é a contratura involuntária da musculatura, ou seja, é uma sequência de movimentos, contrai e relaxa muito rápido, muito agressivo. Para quem está visualizando um episódio de convulsão, é muito dramático, é muito sofrido. Então, durante a convulsão, se percebe movimentos desordenados no corpo da vítima e geralmente acompanhados da perda de consciência, do rebaixamento do nível de consciência. Então, continuando ainda a definição, para reforçarmos, a convulsão é um evento motor, com a contração violenta dos músculos, como eu já havia dito antes. E aí,
é aquele clássico que a gente já pensa, que é a pessoa se debatendo, sem controle dos movimentos, debatendo membros inferiores e membros superiores, naquelas movimentações violentas. Quando se fala em crises convulsivas, obrigatoriamente eu preciso ter algum evento motor envolvido. Então, fechando a definição, as convulsões também são descargas elétricas. É o cérebro desorganizado, eletricamente desorganizado. É como algo em pane, um sistema elétrico em pane mesmo. E aí, esses neurônios vão ficar muito hiperexcitáveis e vai ter aquela perda súbita e transitória da consciência. Eu preciso falar sobre a relação de convulsão e epilepsia, porque há uma ideia errônea e até a ideia errada de que convulsão é sinônimo de epilepsia. Isso não é uma das mais comuns depois da cefaleia. E na epilepsia, eu posso ter eventos de convulsão. Eu tenho convulsões na epilepsia. Então, a epilepsia é uma doença com vários episódios de convulsão. O indivíduo vai apresentar vários episódios de convulsões e vários tipos de convulsões. E a convulsão, o que é a convulsão? É um evento isolado. Aquele indivíduo vai apresentar uma ou duas convulsões durante a sua vida, ou então, durante um período de tempo, uns 6 meses, uns 4 meses, um período limitado de tempo, ele vai apresentar uma sucessão, uma sequência de convulsões. E aí ele vai parar e nunca mais vai apresentá-las. Então, eu preciso esclarecer essa dúvida, porque convulsão não é sinônimo de epilepsia, para ficar esclarecido que é até no atendimento, porque quando se atende uma vítima de epilepsia, às vezes desconfia-se que, como ela já está em atendimento, está medicada, nós podemos prestar um socorro diferenciado no sentido de sabermos ou questionarmos, será que ela está medicada, tomou a medicação, será que precisa reavaliar a dosagem, enfim. Isso aqui eu também já tinha falado, assim como a convulsão, a epilepsia ela pode surgir em qualquer fase da vida, na infância, na fase adulta ou na velhice. E aproximadamente 9% da população pode apresentar epilepsia durante a vida. Em muitas das crises epiléticas, nós temos o evento de convulsão, como eu havia dito, mas de um modo geral, as convulsões elas são um subtipo da epilepsia. Aqui eu coloquei um quadro para diferenciá-las. Então, reforçando, a convulsão é um evento clínico motor e mais agressivo, e a epilepsia isso aqui eu já falei, é uma doença que ela é uma doença crônica neurológica mais comum depois da cefaleia, e o indivíduo ele tem a tendência de ter crises epiléticas, podendo ter convulsão ou não. Na epilepsia, as crises são repetidas. O indivíduo pode fazer crise durante o dia inteiro. Ele vai fazer crises, ou de hora em hora, um dia sim, um dia não. Então, na epilepsia, eu tenho uma temporalidade dessas crises. E tenho a perda do controle de alguma função por alguns minutos. E na convulsão, é uma crise que ela é única, ela é isolada, ela não está relacionada a um diagnóstico, a uma doença, a uma síndrome. E ela pode ocorrer uma ou duas vezes, ou num período de tempo, como eu havia dito antes. Quais são as causas das convulsões? Por que uma pessoa pode convulsionar? Uma das causas é a hipoglicemia. Então, a pessoa está fazendo hipoglicemia, ela pode evoluir para uma convulsão. Muito tempo sem comer, está fazendo atividade física, uma atividade física que é excessiva durante um tempo maior, está na academia um tempo prolongado, sem comer, e aí ela pode fazer uma hipoglicemia, cair o açúcar no sangue e evoluir para uma convulsão. Então, a hipoglicemia é uma das causas da convulsão. A próxima causa, muito comum nas crianças, é a febre. Por exemplo, uma febre maior do que 38 em crianças até 5 anos, a gente até chama de convulsão febril,
essa febre ela pode evoluir para uma convulsão. Então, o que nós fazemos nesse caso? Eu vou falar mais adiante, nós vamos pensar em parar a causa da convulsão, que é, no caso, a febre, ou com antitérmico. No caso, os pais vão colocar compressas frias na criança, para nós abaixarmos a temperatura, tirarmos a roupinha dela, enfim. Outra causa de convulsão é a ansiedade excessiva, um estresse, um nervoso excessivo, a pessoa está no limite já, e aí ela evolui para uma convulsão. O uso excessivo de drogas, de álcool, uma pessoa que consome muito substância psicoativa, muita cocaína, e enfim, ela pode sofrer uma convulsão. E também em períodos de abstinência, a pessoa está fazendo abstinência do álcool ou de substâncias psicoativas, de algumas drogas, ela tem uma tendência, ela tem uma possibilidade de evoluir para uma convulsão, de fazer algumas convulsões. Uma causa traumática é o traumatismo crânioencefálico, e aí a pessoa vai apresentar uma cicatriz cerebral, e aí ela pode fazer alguns períodos de convulsões, logo após o trauma, ou um tempo até tardio, um tempo maior de distância do evento traumático. Tumores cerebrais, em alguns tipos de câncer cerebrais, a pessoa pode fazer convulsões, ela pode apresentar crises convulsivas. E também na meningite e algumas outras infecções neurológicas. Pode haver apresentação de convulsões. Aqui, para a gente entender um pouco, para nós identificarmos alguns sintomas e sinais nas convulsões. Então, elas podem se apresentar de várias formas. Por exemplo, alguns bebês, eles apresentam somente o piscamento dos olhos. É um bebê que pisca mais, ou ele faz movimento de que está pedalando, ou que está sugando excessivamente a mama, e parece tão sutil, mas pode ser uma crise convulsiva. Outros sinais podem ser cialorreia, baba muito, tem muita saliva, os dentes ficam cerrados, ficam presos mesmo, você não consegue nem abrir. Mordedura da língua, a pessoa pode morder a língua. No início da crise, ela pode ficar cianótica, que é aquela cor azulada, aquela cor meio arroxeada. Por quê? Porque na convulsão, a pessoa pode parar no início de respirar, ela faz alguns períodos de apneia, de parada respiratória. Até por isso que a convulsão é emergência neurológica, porque ela pode evoluir para uma PCR, para uma parada cardiorrespiratória. E outro sinal também, sintoma, é o relaxamento dos esfíncteres. Em algumas convulsões, nós vamos ver que a pessoa ela evacuou no momento da crise, ela está toda evacuada, ou xixi, ela vai urinar. Então, você vai ver que a pessoa às vezes está urinada ou evacuou, você pode desconfiar que ela teve uma crise convulsiva. Encontrou alguém caído na rua, às vezes ele está evacuado, está urinou, você pode desconfiar que o indivíduo sofreu uma crise convulsiva e não somente um desmaio. Outro sintoma é a perda de reflexo, a pessoa fica sem reflexo, ela meio que desliga mesmo. Ela perde a consciência, rebaixamento de nível de consciência. E aqui agora eu vou falar dos tipos de crises convulsivas. Nós temos eu vou falar, pessoal, das crises generalizadas. Eu escolhi as crises generalizadas por quê? Porque não dá para falar de todas. Nós temos as crises focais e as crises generalizadas. As crises focais eu posso até falar em outra aula para vocês. Eu vou falar das crises generalizadas porque são as mais comuns. Aqui nós como socorristas, como prestadores de primeiros socorros, nós vamos nos deparar mais com as crises generalizadas. Geralmente porque as crises focais, elas não vão ser vistas por leigos, elas vão ser vistas, geralmente, na maioria das vezes, pela família, por algum familiar. Então, dentre os tipos de crises convulsivas, nós temos a crise atônica, a crise tônica, que são sustentadas e imobilizam as articulações. Nós temos as crises clônicas, que são ritmos, e alteram a fase de contração e relaxamento. Temos a crise tônico-clônico generalizada,
E as crises de ausência. Vou falar agora de cada uma delas. Na crise atônica, a pessoa ela perde o tônus muscular. O que é isso? Ela fica mole. Ela é como se o corpo dela ficasse uma borracha e ela simplesmente cai ao chão. Então, é uma crise convulsiva, uma crise atônica, porque ela perde o tônus e cai. Como se o corpo se esborrachasse mesmo, perde completamente a força muscular. E pode haver perda transitória da consciência, o indivíduo não vai se lembrar do que aconteceu. Ele vai acordar, ele vai estar caído ao chão e ele não vai se lembrar do que aconteceu, do quanto tempo que ele ficou rebaixado, quanto tempo ele ficou fora da consciência, que ele perdeu a consciência. E temos a crise tônico-clônico generalizada, que é a crise mais clássica e que a maioria de nós já presenciamos, que é aquela crise mesmo, que a pessoa perde a consciência, cai subitamente ao chão e começa a se debater, espernear, movimento de contração. É aquela crise mais feia mesmo que nós presenciamos e que choca, ela é muito impactante para quem está visualizando. E essa é a crise que todo mundo com certeza já viu, porque é uma das crises mais comuns, chama crise tônico-clônico generalizada. A pessoa cai ao chão e começa a se debater. Então, ela contrai o músculo, rígida, contrai e relaxa, os movimentos são rápidos, são repetitivos. E ao final dessa crise, o paciente geralmente está muito cansado, ele está sonolento, ele até fica meio rebaixado, o nível de consciência dele cai, e aí ele tem uma amnésia, ele não vai se lembrar do que aconteceu. E temos as crises de ausências. O que é uma crise de ausência? Por exemplo, o indivíduo está conversando, assistindo TV, e de repente ele perde o contato com o mundo externo, o cérebro dele desliga. É como um computador mesmo desligando. E aí, o que acontece? Para voltar, vamos pensar, fazer uma analogia com o computador. Para ligar novamente o sistema, ele vai reiniciar, começar os programas novamente. Então, essa fase é lenta. Então, a pessoa vai voltar, vai ter um déficit motor, ela vai ter uma sonolência, ou ela vai ter uma lentidão dos movimentos. Isso aqui é muito comum em crianças, por exemplo, a criança na escola, quem identifica geralmente crise de ausência quando é criança, ou é a mãe, são as professoras. Por quê? As educadoras. Porque, geralmente na escola a queixa vai ser a seguinte: a criança não está prestando atenção na aula, eu de repente chamo e ela está com o olhar fixo, parado, e aí tem-se como a criança não está nem aí, não está prestando atenção na aula, e ela tem essas crises de ausências, e do nada ela volta. Mas, assim, quem vai identificar isso, diagnosticar um médico, um neurologista, especificamente. Então, é interessante que nós, como profissionais da saúde, saibamos até orientar os educadores, as mães, quando a criança tem esse tipo de queixa, quando a mãe tem esse tipo de queixa, porque essa criança pode estar fazendo convulsões, e daí ela pode evoluir para uma convulsão mais grave, um tipo mais agressivo de convulsão. Então, e nós, para agirmos já nas crises de ausências. Como eu estou falando da convulsão na infância, elas são as emergências neurológicas mais comuns que nós temos. E a incidência é alta. Cerca de 10% das crianças podem apresentar pelo menos um episódio de convulsão. E aí a maioria dos episódios é isolada, é uma crise única que não se repete ao longo da vida, ou ela vai ficar limitada a um período de tempo e depois aquilo não vai voltar mais. E não precisa de grandes intervenções, como medicação, não vai precisar ficar tomando anticonvulsivante, vai precisar apenas de observação neurológica, acompanhamento com o neurologista. Qual que é o desafio que nós temos no atendimento das convulsões? Primeiro, saber, o indivíduo está convulsionando agora, nesse momento, isso é um desafio por algumas questões mais sutis das crises convulsivas. Segundo, realmente foi uma convulsão
ou uma pseudocrise, uma crise psicossomática. Algumas pessoas, como os pacientes psiquiátricos, eles podem simular crises convulsivas. Algumas crianças também podem simular. Para quê? Para ter algum ganho com aquilo, com os pais ou com amigos, algum ganho o indivíduo vai ter com aquela simulação, que nós chamamos de pseudocrise. Algo interessante é que uma simples alteração de comportamento no indivíduo pode ser uma convulsão. Por exemplo, de repente você vê um indivíduo muito alterado, nervoso demais, ou confuso, ou muito agitado, você precisa suspeitar que ele pode ter tido uma convulsão. E agora nós vamos falar da pseudocrise. A pseudocrise costuma ser muito demorada, e essa demora fala muito contra ser uma crise verdadeira. Então, o indivíduo ele se debate por muito tempo. Vamos pensar que na crise convulsiva verdadeira, o período de crise é de 3 minutos a 5 minutos no máximo. E no caso das pseudocrises, nós podemos ter um indivíduo se debatendo por um período de 10, 15, 20 minutos. É um tempo muito prolongado. E os movimentos são os movimentos meio estereotipados, meio bizarros. O indivíduo vira o braço e se contorce, faz rotação de quadril, que nós não temos esses movimentos nas crises verdadeiras. Um outro indicativo que o indivíduo esteja numa pseudocrise é quando a vítima fica com o olho fechado. Por quê? Porque você vai observar que nas crises verdadeiras, o indivíduo ele fica com o olho aberto, ou ele vai estar movimentando, ou vai estar parado. E na pseudocrise, o indivíduo vai ficar com os olhos fechados, e você vai tentar abri-los, você vai ver que a vítima está fazendo força contra o movimento de abrir os olhos. Então, isso já indica uma pseudocrise. Está com os olhos fechados e está se movimentando, então você já identifica se o indivíduo está numa pseudocrise ou não. Na crise convulsiva típica, como eu já havia falado, geralmente os olhos eles ficam abertos. Na pseudocrise, o indivíduo também ele vai babar, vai fazer uma celorreia, vai salivar muito, só que ele não vai espumar a boca. E também não ocorre a mordedura da língua. Quando o indivíduo cai também, é muito interessante que ele vai cair próximo a pessoas e vai cair sempre em locais que ele não vai se machucar, ou em locais que tenham uma quantidade de pessoas que ele sabe que não vai ficar sozinho, que ele vai ser atendido. Ao contrário das crises convulsivas verdadeiras, que de repente alguém da família vai chegar em casa e vai encontrar um indivíduo caído por algum tempo, ou você vai estar passando na rua e vai ver um indivíduo caído num lugar que não passa ninguém. Então, as pseudocrises, geralmente, elas são presenciadas, podem ser no meio a multidões. Eu não estou dizendo que as crises convulsivas verdadeiras não podem acontecer no meio a multidões, no meio de pessoas, não é isso, mas isso são alguns sinais para nós tentarmos diferenciarmos as pseudocrises das crises convulsivas. Por exemplo, o indivíduo vai cair sempre em local onde ele não vai se machucar, em locais onde ele vai ter ele não vai cair em locais onde ele pode ter uma fratura de face, um traumatismo craniano, por exemplo. Isso aqui eu já falei, que o indivíduo não vai ter crises próximas a outras pessoas. E aí, geralmente, após a crise, esse indivíduo vai chorar, ele vai vir com uma crise de choro, algo assim, frases depreciativas. Nossa, eu estou em crise, nossa, eu tive uma convulsão. E ele vai ficar repetindo aquilo, como frases depreciativas. Nossa, eu não valho nada, eu não sou nada. Então, você pode desconfiar também que esse indivíduo, ele fez uma pseudocrise. Os movimentos são teatrais e bizarros, que eu já falei, e eles são bem diferentes das crises típicas. Mas, mesmo assim, nós, como profissionais da saúde, muitas vezes, ao nos depararmos com pseudocrises, nós
às vezes nós nos confundimos com as crises convulsivas. E na dúvida, o que você vai fazer? Na dúvida, você vai agir como se fosse uma crise convulsiva, chamar o socorro competente e atender com os mesmos critérios, com as mesmas orientações de uma crise convulsiva. Então, agora nós vamos para o objetivo da aula, que é como prestar socorros à vítima de uma convulsão. Como que eu atendo uma vítima? Como que eu presto um primeiro socorro a uma vítima que está em crise convulsiva? Primeira coisa é você ter calma. Você precisa estar calmo, estar tranquilo, porque você precisa dessa tranquilidade para você lembrar dos passos, das sequências do atendimento. E aí você vai pensar o seguinte: a noção é que você não vai conseguir parar a crise. O indivíduo vai continuar a crise dele. Você não consegue parar, você não vai conseguir interromper a crise. Por quê? Porque é uma descarga elétrica, você não vai conseguir agir. Então, Kelly, então para que eu vou servir lá como atendendo? Você vai prestar o primeiro socorro, pensando que você vai tentar prevenir lesões decorrentes das crises convulsivas. O indivíduo cair, ter um traumatismo craniano, se debater próximo a algo que o machuque ou que tem alguma fratura. Então, você vai agir pensando na prevenção de lesões. Parar a crise, isso não vai ser competência nossa. Dentro da unidade intra-hospitalar, no serviço de urgência e emergência, lógico que esse indivíduo consegue se parar a crise desse indivíduo com medicações anticonvulsivantes, que não é o caso no socorro extra-hospitalar, no suporte básico de vida. Então, o próximo passo é chamar o socorro competente, ou você delega para alguém que chame o socorro competente enquanto você vai fazendo as medidas de primeiro socorro. E uma outra orientação é que você afaste os curiosos, você defina quem vai te ajudar, está ali para ajudar no atendimento, e os curiosos vai afastá-los, para ter uma segurança para atender a vítima, e para ter uma segurança, uma faixa de segurança em que essa vítima vai estar se debatendo, vai estar com as contrações tônico-clônicas, né, em alguns casos, então você precisa de uma margem, de uma distância de segurança. Se for possível, você vai deitar a vítima no chão, em um lugar seguro. Por que eu digo se for possível? Porque quando o indivíduo tem, como eu diferenciei a epilepsia da crise convulsiva, algumas pessoas que elas já têm o diagnóstico de epilepsia e convulsionam, algumas delas têm uma aura. O que é essa aura? É um sintoma, é um sinal que fala para ela que ela vai convulsionar. Como ela já tem aquela doença há muito tempo, ela falou, na hora que eu sinto um estalo, que a minha visão embaça, ou que eu vejo alguma coisa, eu vejo uma visão única, ou vejo borboletas, enfim, ela vê alguma coisa diferente, pode ser uma aura visual, uma aura olfativa, ela sente algum cheiro diferente, sente um cheiro de flores, por exemplo. São diversas áureas, olfativas, visuais, e aí o indivíduo já sabe que ele vai convulsionar. Nesse caso, se ele te pedir ajuda e falar que ele tem epilepsia, aí você já vai deitar a vítima ao chão, porque como a vítima já se conhece, ela sabe que ela vai sofrer uma crise convulsiva. Aí, nesse caso, você tem a possibilidade de deitar a vítima ao chão. Quando você não tem, já encontra a vítima caída no chão, debatendo-se, está andando, está no Parque Sabiá, andando, fazendo uma caminhada, vê a vítima se debatendo, e aí você já pela no chão, o que você vai fazer? Você vai passar para o próximo slide aqui. Como ela já está caída, ela já está no chão, você vai afastar os objetos que possam ferir a vítima, um pedaço de pau, uma pedra, algo que seja perigoso. Se tiver em casa, você vai afastar cadeira, sofá, alguma mesa ou algum objeto pontiagudo que a vítima possa se machucar, fazer um trauma de face, um traumatismo craniano ou algum tipo de fratura. O próximo passo é tentar proteger a cabeça.
Gente, quando eu falo proteger a cabeça, não é segurar a cabeça, não. As pessoas, elas confundem essa questão da proteção da cabeça. Você não vai, em momento nenhum, você vai segurar a vítima. Você não pode proteger a cabeça segurando. Até para não fazer tensão, tensionar e não provocar mais lesão. Você vai proteger a cabeça da vítima colocando algo macio abaixo da cabeça, seja uma camisa dobrada, uma toalha dobrada, um lençol dobrado, um travesseiro, se você tiver em casa. Então, isso é proteção da cabeça, para evitar o impacto, para diminuir o impacto da cabeça sobre o solo. E um passo muito importante é o quê? A abertura da via aérea. Porque indivíduos que têm uma crise clássica, eles vão ter muita cialorreia, vão babar muito, vai ter muita secreção. E o excesso de secreção pode levar o paciente a quê? A engasgo, broncoaspiração, perigo de quê? Parada respiratória, perigo de uma PCR, uma parada cardiorrespiratória. Então, nós precisamos proteger a vítima desse engasgo. E o que nós vamos fazer para proteger a vítima desse engasgo? Nós vamos, como a vítima já está deitada e está se debatendo, você vai fazer o quê? Lateralizar a cabeça. Você vai virar a cabeça do indivíduo para o lado. Para quê? Para evitar que ela aspire essa secreção. Ou alguns casos que a vítima apresente vômito, para que ela não aspire esse vômito. Outra parte importante do atendimento é delegar que alguém cronometre o tempo. Ou você vai cronometrar já no momento que você para atender a vítima, ou vai pedir para alguém cronometrar. Por que isso é importante? Porque quando o socorro competente chegar, ou quando se chegar na unidade de atendimento de urgência e emergência, o primeiro questionamento vai ser quanto tempo que durou a crise. Até porque é um dado importante, é uma informação importante. E até para diferenciar de uma pseudocrise, ou se o indivíduo, de repente, em alguns casos, evolua para parada, para PCR, para parada cardiorrespiratória, precisa saber quanto tempo que o indivíduo ficou em crise e quanto tempo que ele ficou em apneia. Então, cronometrar o tempo é um dado importante. E aqui, eu já tinha dito, vou reforçar, a duração da crise é de 3 a 5 minutos, no máximo. Pode ser um pouco mais? Sim, não é uma regra, mas geralmente o tempo médio é de 3 a 5 minutos. No final da crise, quando a vítima apresentar menos espasmos musculares, ela estiver mais tranquila, ela já sai da fase tônico-clônica, ela já vai ficando mais tranquila, vai diminuindo a movimentação. Aí, o que você vai fazer? Aí você vai lateralizar o corpo da vítima. Lembre-se que a cabeça você já lateralizou, para evitar a broncoaspiração. E aí agora você vai lateralizar o corpo. Até porque se ela fizer vômito, ela não vai aspirar, não vai ter um risco maior de aspiração. Por que você não vai fazer essa lateralização do corpo no momento da crise? Porque você pode se machucar ou machucar o indivíduo. E vamos pensar que na prestação de primeiros socorros, você tem que garantir a sua segurança para você poder prestar um primeiro socorro bem. Você precisa estar bem, você precisa estar seguro para oferecer o atendimento de primeiros socorros. E aí aqui, se não for possível, às vezes pelo tamanho da pessoa ou de repente pelo peso, aí você vai manter só a cabeça lateralizada que você já tinha feito antes. Precisa se afrouxar roupas, acessórios. Aqui, gente, às vezes tem mais de uma pessoa, você vai pedindo para outra, ó, enquanto eu estou cronometrando o tempo, eu estou lateralizando a cabeça, você vai afrouxando o cinto, tirar anel, pulseira, e porque às vezes não dá para. Se você estiver sozinho, lógico que você vai para os passos mais prioritários, que é abrir via aérea, lateralizar a cabeça. E aí, e depois você vai para esse espaço de afrouxar a roupa, que é menos importante. Assim, é importante, mas a prioridade é via aérea, é prevenir broncoaspiração. Mas se você tiver em duas pessoas, você já vai pedindo para ela, ó, cronometra o tempo aí, afrouxa a roupa, abre o cinto da pessoa para diminuir o que está apertando o paciente.
E tira os óculos dela, tira para evitar que ela se machuque. E vai ficar próximo ao paciente, à vítima, até que ele retorne o nível de consciência normal, ou até que o socorro competente chegue. Porque nós vamos lembrar que essa vítima, ela pode sofrer uma nova convulsão, principalmente se ela tiver a epilepsia. Se ela já tiver diagnóstico de epilepsia, ela pode ter crises sucessivas. Então, eu não posso, em momento nenhum, deixar a vítima sozinha a partir do momento que eu iniciei o atendimento de primeiros socorros. Isso aqui eu falei, retirar anéis, pulseiras, colares, brincos e tudo que possa evitar ferimentos. Pode tirar uma meia, porque para a meia não garrotear a perna, então você pode retirar a meia. Isso aqui eu já falei, afastar os curiosos, né? Mais importante de você saber o que fazer, é importante também você saber o que não fazer. O que você não pode fazer? Você não pode segurar firmemente a cabeça. Por quê? Porque ao segurar a cabeça, você pode causar uma tensão na região e levar a uma lesão muito maior. Então, como eu já tinha falado, você vai proteger a cabeça, mas você não vai segurar a cabeça. O que você também não vai fazer? Você não vai colocar os dedos dentro da boca da vítima, para evitar mordedura. Porque aí você também vai ficar exposto, correndo risco de alguma mordedura. E em primeiros socorros, nós não podemos ficar expostos, porque nós vamos partir do princípio que você precisa estar bem para deixar outro bem, para socorrer alguém. E se você colocar algo dentro da boca da vítima, você não vai colocar. Por quê? Porque também corre o risco de você fraturar algum dente e a vítima ainda engolir esse dente, ou causar alguma hemorragia interna, alguma lesão na língua, na mucosa oral. Então, não pode colocar nada dentro da boca da vítima. Eu coloquei uma colher dentro da boca dela, um pano. Não, não coloque nada dentro da boca da vítima. Você também não vai oferecer água. É muito comum, eu vejo muito isso. Por exemplo, o indivíduo tem uma crise convulsiva em uma igreja, está lá em algum evento, alguns leigos, a primeira coisa que faz é dar um copo de água. Não, não pode dar um copo de água, porque a vítima vai demorar. Vítima de convulsão, depois que ela termina a convulsão, ela vai entrar no período pós-ictal, que é o período pós-crise, e ela tem uma lentidão. Ela tá lembrando lá da associação com o computador, ela está reiniciando o sistema, mais lento, a consciência está voltando. Então, ela ainda corre o risco de quê? De aspirar essa água, de broncoaspirar essa água e ir para o pulmão, e ela fazer uma parada respiratória. Então, não ofereça água, não ofereça alimentos, não ofereça sal. É muito comum também, caiu pressão, e vamos colocar um pouquinho de sal na boca. Não coloque sal, não coloque alimento, não coloque nada na boca da vítima de crise convulsiva. Não sacuda a pessoa. Algumas pessoas querem sacudir a vítima para que ela volte ao nível de consciência. E vamos lembrar que a pessoa está desligada. Ela tá no momento sofrendo descarga elétrica. O cérebro está todo desorganizado. Então, não há nenhuma justificativa em sacudir a pessoa. Não tem nenhum ganho para a vítima de crise convulsiva você sacudir a pessoa. Então, não sacuda o indivíduo que está sofrendo uma crise convulsiva. Não jogue água na vítima, não jogue nada, não dê álcool para ela cheirar. Algumas pessoas, vamos dar um álcool para cheirar. Não dê álcool para cheirar, não dê nada para que essa vítima cheire. Essa vítima, o tempo de crise tem uma limitação, o tempo de crise é limitado, ela vai sair da crise. O que você tem que fazer é esperar que o indivíduo saia da crise, e você vai ficar ali protegendo de lesões, protegendo as vias aéreas e aguardar até que a crise passe. Que você tem que ter calma, tranquilidade e esteja pronto para a situação, que quando é crise tônico-clônico generalizada, ela é muito impactante, e você vai esperar a crise passar. Onde que você vai ter uma intervenção mais... vai ter uma intervenção farmacológica no hospital, que vai fazer um anticonvulsivante. E em casa também, não vai dar remédio no momento que a pessoa está convulsionando, você não vai lá dar um anticonvulsivante. O anticonvulsivante, a medicação,
Se a pessoa tem uma crise epilética, ela já trata, essa medicação é para prevenir a crise, para tratar a crise, não é no momento da crise, quando está em casa. O mito da convulsão, o maior mito, desde quando eu entendo por gente, o maior mito da língua nas crises convulsivas. A língua enrola? Kelly, a língua enrola? Não, gente, a língua não enrola. Tente você agora e vai, você agora. Tenta enrolar a sua língua. Eu vou esperar aqui, você vai tentar enrolar a sua língua. Você consegue enrolar a sua língua? Não, ninguém consegue enrolar a língua. Não tem como você enrolar a língua. E como todos os músculos que contraem e relaxam, a língua também ela vai contrair durante a convulsão. Então, a língua não enrola. O que vai poder ocorrer, o que pode ocorrer, é a queda da língua, e quando ela cai, ela vai cobrir as vias aéreas, e por isso que tem a possibilidade de obstruir vias aéreas, por isso que nós lateralizamos a cabeça do indivíduo. Então, mas cair a língua, mas enrolar, a língua não enrola. E o que você vai fazer no período pós-crise? O período pós-crise nós chamamos de período pós-ictal. Então, às vezes o paciente chega no hospital, ele está no pós-ictal, porque o acompanhante, alguém vai falar que ele acabou de ter uma crise. Então, o período pós-crise convulsiva chama-se período pós-ictal. Nesse período, a vítima vai ficar sonolenta, ela vai ficar ainda um pouco confusa ou muito confusa, e ela pode, esse período é um período crítico, que precisa de observação neurológica. Por quê? Porque esse período ela pode evoluir para uma outra crise, para uma nova crise, ela pode rebaixar mais e até evoluir para um coma mesmo, e aí que precisa de socorro avançado o mais urgente possível. Então, esse período pós-crise, ele também precisa ser avaliado, e você precisa estar próximo ao indivíduo para continuar a observação neurológica. Quais são as condutas pós-crise? Você vai ficar checando se a vítima responde a comandos simples e complexos. Seu João, o senhor consegue levantar o braço? Seu João, levanta o braço para mim. Então, você vai observando se a pessoa, se ela está atendendo comandos, porque aí você vai ter certeza que ela recobrou o nível de consciência e que ela já saiu do pós-ictal, está saindo do pós-ictal. É nesse período que você vai verificar se teve algum comprometimento neurológico e você vai oferecer estímulos verbais visuais. Olha aqui, seu João, olha aqui para mim. Tá me vendo? Balança a cabeça se estiver me vendo. Faz um sinal de joia. Levanta a perna para mim, levanta o braço. Então, você vai ficar estimulando o indivíduo. Estímulo verbal, visual, enquanto você estiver estimulando, até que você perceba que o indivíduo vai retornando ao nível de consciência. E aqui eu coloquei 2 exercícios para a gente treinar, porque esse exercício é bom que fixa a questão do atendimento e também já é matéria de. Já é um exercício para concurso público. Então vamos lá. O primeiro exercício é da IBFC de 2017. Ele diz assim: a crise convulsiva é uma alteração involuntária e repentina nos sentidos, no comportamento, na atividade muscular e no nível de consciência, que resulta da irritação ou da superatividade das células cerebrais. Durante o atendimento de emergência, para casos de crises convulsivas, assinale a alternativa que apresenta o procedimento adequado. Então, vamos lá. Letra A. Ele pediu para você assinalar o que é adequado. É adequado você colocar o dedo na boca da vítima, puxando a língua para evitar que ela enrole para trás? Letra B. Realizar a reanimação cardiopulmonar. Letra C. Tentar restringir os movimentos da vítima. E letra D, ajudar a vítima a se deitar no chão para evitar quedas, lesões e retirar objetos perigosos próximos à vítima. Então, a gente já viu aqui que a letra A está muito errada, a gente não puxa a língua para trás. Nós mostramos isso na aula.
E a letra B fala de realizar reanimação cardiopulmonar. Você realiza a reanimação em vítima que está em PCR, em parada cardiorrespiratória. Em momento nenhum ele falou que a vítima estava parada. Então você não vai realizar reanimação em uma vítima que não está parada. Se ela está convulsionando, ela não está parada. Ela está convulsionando. Letra C diz para você tentar restringir os movimentos da vítima. Você vai segurar a vítima, restringir movimentos? Não, como eu já havia dito, você vai deixar a vítima se debater, porque aquilo tem aquele evento é autolimitado. Só que você precisa prevenir lesões. Então a letra A, B e C estão incorretas, e a letra D é a letra que está correta. Você vai ajudar a vítima a se deitar no chão, para evitar quedas e lesões. E se você já encontrar a vítima deitada, a vítima caída, você vai retirar objetos perigosos que estejam próximos à vítima. E aí vocês acertaram? Tranquilo, né? E mais uma questão para a gente fechar. Essa questão aqui é da FGV de 2015 e ela diz assim: a crise convulsiva é uma das ocorrências muito comuns em áreas urbanas. A Organização Mundial de Saúde estima que até 10% da população mundial tenha pelo menos uma convulsão durante toda a sua vida. Durante um episódio de convulsão em uma via pública, durante a prestação de primeiros socorros à vítima, é contraindicado. O que é contraindicado? O que a gente não pode fazer? Vamos lá. Letra A. Afastar a pessoa de lugares perigosos, colocando-a deitada no chão, retirando óculos, pulseiras, anéis. Isso é contraindicado, gente? Não, isso é indicado. Isso é orientação do primeiro socorro para atendimento de vítima de crise convulsiva, de uma convulsão. Letra B. Forçar a abertura da boca, afastar a língua com a mão para evitar que seja mordida ou que haja sufocação. Isso é orientação em crise convulsiva? Forçar a abertura de boca? Não, isso aqui está incorreto, isso é contraindicado. Então, essa letra é a letra correta. Só que nós vamos continuar só para nós terminarmos o assunto, para nós reforçarmos esse entendimento sobre a assistência de primeiros socorros a vítimas de convulsões. A letra C diz assim, que é contraindicado proteger a cabeça da vítima, deixando-a livre para agitar-se durante todo o tempo de crise convulsiva? Isso é contraindicado? Não, isso é indicado, isso é orientação, isto é prestação de primeiros socorros à vítima de convulsão. E letra D, manter a vítima lateralizada, bem como a cabeça lateralizada. Para quê? Para manter via aérea aberta, para evitar o quê? A broncoaspiração, que vai evoluir, que pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, toda a letra A, C e a D, ela fala de condutas que são adequadas no atendimento de primeiros socorros nas crises convulsivas. E a letra B é o que é contraindicado. Aqui eu coloquei as referências, algumas referências que eu utilizei para a aula. Eu tenho algum material, se alguém interessar, pode entrar em contato, que eu envio também. E no mais, obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula. Mais uma vez, eu agradeço a Liga pelo convite. E um abraço, muito obrigada. Olá, gostaram dessa aula? Eu venho por meio da Lorraine agradecer a participação da enfermeira Kelly. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e nos sigam no Instagram, @LorraineUFO, para mais informações sobre a nossa jornada.